Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Concreto, um podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E como apresentador desse episódio, temos ele que não torceu para o Messi na final da Copa do Mundo, Diogo Benigno. E como convidado especial do nosso 17º programa, temos Vitor Lisboa, que manja tudo sobre direito imobiliário. E esse é o tema do episódio de hoje. Então prepara seu cafezinho e vamos nessa. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Concreto. Esse é o 17º episódio. Espero que a gente não tenha perdido as contas, porque foi uma dúvida que surgiu aqui antes. Hoje estamos com um cenário diferenciado na casa do nosso convidado aqui, Vitor Lisboa. E a gente vai conversar um pouco sobre direito imobiliário e como é que isso tem a ver e tem importância extrema para a engenharia, certo? Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é uma honra recebê-los aqui, é um prazer imenso poder trocar essa ideia com vocês. Eu acho que o formato do podcast permite exatamente isso, que a gente possa bater um papo sobre essa matéria que é interessante e daí tem muito desdobramento que tenho certeza que vai ter pano para manga. Vamos conversar. Com certeza. Conversar. Bom, pessoal, eu sou o Diogo Benigno, eu sou engenheiro pela Construtora Novatec. Hoje a gente recebe Vitor Lisboa, que é advogado especialista em direito imobiliário e em estruturação de negócios. E no decorrer do papo vocês vão entender o que é que significa tudo isso, todas essas atribuições. Vamos lá, falar um pouquinho dos patrocinadores. Geralmente a gente estava falando dos patrocinadores do meio, Andrei, mas aí eu vou falar logo no começo, já que a gente não tem hoje passando ali na TV a logo dos patrocinadores, mas esse episódio é patrocinado pela Construtora Novatec, por motivos óbvios, a gente que traz o projeto junto com o Andrei. Vitor Lisboa, Advogados Associados, que patrocinou o evento com a presença e com a locação. Hoje aqui a gente está usando a sala do escritório deles, certo? Halu Café, também, que é um parceiro antigo desde o primeiro episódio, acompanhando. E o Aruan Workspace, que é o local onde a Construtora Novatec está sediada, né, onde você tem endereço fiscal, endereço comercial, salas privativas e diversos serviços de coworking para atender o pessoal aqui de Aracaju, certo? Vamos lá, doutor Vitor. Vamos lá, vamos sim. Lá. Me fala um pouquinho aí como é que você tem a sua estruturação de escritório e quais são as áreas de atuação, e depois a gente foca na parte de direito imobiliário. Então, Diego, assim, a minha história enquanto advogado, ela começa quando eu era estudante, na verdade, e aí que já tinha essa ideia de que iria advogar. Então, desde sempre, eu trabalhava nessa perspectiva de advogar. E foi quando, ali no início de 2012, por aí, eu encontrei a matéria de direito imobiliário e, de fato, me encontrei profissionalmente. A matéria lhe encontrou ou você que encontrou a matéria? As duas coisas. As duas coisas aconteceram. As duas coisas. O universo conspirou para que nós nos encontrássemos. Eu e a disciplina, né, direito imobiliário. E aí, desde então, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos e tudo com vários players do mercado, né? E na época, quando nós começamos a estudar a matéria, eu ainda estava inserido dentro do escritório e aí foi acontecendo a evolução normal dentro da carreira, em que eu saí do escritório, montei o meu, tinha uma sociedade, depois acabamos desfazendo a sociedade e, por fim, formatamos o modelo hoje do escritório Vitor Lisboa, que a gente tem uma série de sócios, cada um responsável por uma área, né, que vai tocando ali aquela área, é especialista na matéria. Então, a gente conseguiu formar um grupo que tenha vários especialistas, então o cliente que chega até nós, ele vai ser atendido por um especialista que é sócio nosso, que trabalha, a gente tem uma ideia muito coletiva de discutir os processos e tudo. E isso dentro do ramo do direito imobiliário é imprescindível, porque é uma matéria que é extremamente plural, diversa, né? Você vai envolver aí a parte urbanística, a parte tributária, a parte ambiental. Né? Então, isso, de fato, a gente não concebe mais aquela ideia do escritório de advocacia unipessoal, em que a pessoa trabalha, né? Eu brinco, digo, o bloco do eu sozinho, na advocacia, diante de tudo que está posto, não dá mais. Hoje, realmente, a gente tem que se cercar. Então, a gente criou um grupo, um time que hoje está aí forte para poder justamente conseguir ter essa visão multidisciplinar dos negócios, né? Uhum.
E dentro dessa lógica, a gente começou a entender que não era só, digamos, eu não precisava só resolver o problema pontual daquele cliente. A gente começou a trabalhar na lógica de como fazer uma estrutura que fosse mais racional para o negócio imobiliário que ele estava propondo. Porque muitas vezes a pessoa chegava aqui com uma ideia e você via que ele iria ter um custo estrutural muito maior do que ele precisava ter, ou que ele ia ter um risco maior, enfim. E aí a gente começou a propor alternativas. E por que em vez de fazer dessa forma, a gente não pode trabalhar nessa lógica? Vamos tentar envolver um outro agente para que você dilua o seu risco. Você mexia na receita, né? Isso, a pessoa trazia uma ideia dentro de uma receita e você fazia os direcionamentos para otimizar aquele negócio. Dentro de uma ótica de estruturação. Eu brincava logo no início, porque a gente não tinha isso ainda muito claro, nem a gente mesmo, enquanto escritório, tinha muito claro o nosso papel nessa questão. Então, quando o cliente chegava ali naquele momento, a gente começou a... Digo, olha, vou ter a ousadia aqui de entrar na discussão do seu produto. Perfeito, claro. Podemos, se você topar, a gente vai questionar alguns pontos. Então, nós começamos a entrar um pouco na saída do âmbito apenas jurídico e entrar também no aspecto comercial, para tentar entender. Porque quando a gente... E aí, interessante, quando a gente começou a entrar nesse aspecto comercial, a gente começou a entender que muitas vezes ele fazia daquela forma apenas por uma questão de costume. De prática. Vinha dando certo, né? Exato. E só que você tinha modelos muito melhores. E aí começamos a propor sugestões e alterações e tal. Até o ponto que a gente começou a originar negócios do zero praticamente para o cliente dentro dessa lógica de estruturação e tudo. E hoje é o que a gente tem feito isso muito em parceria com vários clientes dessa forma de estruturar os negócios, porque a gente entende que o mercado imobiliário ele é muito bom. Ele é primeiro que ele é necessário porque todo mundo precisa morar. Muita gente nasce, né? Então, exatamente. Vai acontecer. Então, a pessoa precisa usar para morar o imóvel. Sim. Os negócios precisam de imóveis para usar para operar. Exato. E as pessoas precisam e querem investir. E o investimento imobiliário, eu respeito todas as opiniões em sentido contrário, mas eu ainda acredito nele como um dos melhores... mais seguros. E no longo prazo, mesmo os investimentos mais arrojados e que são da moda e tudo, muitas vezes eles acabam perdendo a tração ao longo do tempo. E o investimento imobiliário, quando a gente vai fazendo análise dos últimos e muitos anos, ele continua ali e se mantém. Sim. E historicamente... É muito previsível, né, para o mercado imobiliário, com algumas variações ali específicas de subidas demais ou de descidas demais, mas assim, é uma coisa mais mercado, né? Vai subir, vai descer, isso é normal de todo tipo de investimento. Perfeito. O investimento imobiliário não muda muito em relação a isso. E o que a gente tem como um dado objetivo é que a superfície do planeta Terra ela é limitada. Ave Maria, é muito grande. Então, mas ela é limitada. Perfeito. Então, como ela é limitada, a utilização ela vai sendo cada vez mais escassa, né? Então, isso é o que traz a rentabilidade de todo o investimento, a escassez. Então, essa lógica, na minha avaliação, ela é insofismável. Então, a gente entende realmente que o investimento imobiliário é algo muito bom. E aí, por isso que a gente diz, olha, não, as pessoas precisam de imóveis para morar, as empresas precisam de imóveis para operar e pessoas e empresas têm dinheiro e querem investir no mercado imobiliário, seja dispondo de imóveis para que as pessoas morem ou para que os negócios operem. Então, é um negócio simples de entender. Uhum. Né? E palpável. Para quem é mais conservador dentro do investimento, a pessoa que vê o imóvel ali, ela entende exatamente o que está acontecendo com o recurso aplicado. Né? Então, tende a ser uma coisa mais para perfil conservador, né? Para uma pessoa que tem mais interesse em observar o que está acontecendo realmente com o seu recurso. E Vitor, e quando você encontra com os clientes o que é que geralmente eles buscam nesse primeiro contato com vocês, né? Você geralmente recebe os clientes para analisar as demandas de terreno, de contratos, para estruturação de negócios. Qual é o público que procura vocês geralmente para estruturar e para fomentar
seus serviços? Bom, isso é muito variado, né? Desde pessoas que chegam até aqui com uma ideia com problemas. Sim. Né, problemas, a pessoa comprou um terreno, não fez uma análise e daqui a pouco veio uma penhora, uma indisponibilidade e não conseguiu ou está com dificuldade de realizar aquele registro imobiliário. Isso é uma questão que também é muito frequente, que as pessoas compram imóveis às vezes sem um mínimo de análise técnica. E aí faz uma análise bem superficial, acredita no outro e muitas vezes o outro até está de boa fé e tudo, mas não faz uma análise. Então, isso é muito comum também. Chegam problemas. Então, uma grande quantidade de pessoas chegam com problemas. Outros, normalmente aqueles que já passaram por problemas, procuram de forma preventiva. De forma preventiva para poder analisar aquela compra. Né? Fazer uma diligência jurídica, digamos, né? O povo usa due diligence, isso, né? Due diligence imobiliária, que na verdade nada mais é do que uma análise de viabilidade, digamos, jurídica daquela aquisição. Ele vai fazer levantamentos em relação ao imóvel, vai fazer levantamentos em relação ao vendedor do imóvel, porque isso é uma questão que muitas vezes a pessoa não entende, porque o imóvel pode estar regular, mas a depender de como esteja a situação econômico-patrimonial do vendedor, essa venda pode estar em risco. Pode repercutir no absolutamente, imóvel. Absolutamente. E a pessoa pode acabar perdendo o dinheiro que investiu naquela compra e perdendo o imóvel. É uma situação bem complicada. Por isso que o investimento imobiliário é seguro? Mas você também precisa se cercar de cuidado para poder fazer uma aquisição com segurança. E aí, então, assim, esses clientes que já passaram, normalmente os que já passaram por um problema, acabam também procurando para fazer essa diligência nessa etapa de aquisição, para poder adquirir um imóvel com segurança. Tem também aqueles que procuram para poder originar um negócio. Eles já têm um terreno e Às vezes tem a ideia, mas não sabe como materializar. Não tem o recurso financeiro para isso e quer juntar um grupo e tal. E a gente aqui trabalha... Um dos veículos que a gente utiliza muito para poder fazer isso é o modelo da associação. Sim. Né? Então, assim, a gente acaba... estrutura uma associação para que aquele grupo de pessoas que estão ali irmanadas numa mesma propósito, eles possam... tocar o empreendimento e ter o imóvel da forma que eles querem, né? De acordo com as características. Né? E com mais segurança até em muitos casos, né? Então, assim, isso é também um aspecto interessante que depois eu acho que a gente pode até entrar nessa linha dos empreendimentos associativos, que é hoje um tema que está na mesa de discussão aí, né? Muito quando você compara a parte associativa, a gente fala em um outro lado da parte de incorporação, seria isso? Isso. Normalmente, você trabalha hoje com a modalidade. Você tem incorporação tradicional, incorporação a preço de custo, e você tem o modelo associativo, você tem as cooperativas, né? Que às vezes a gente vê uma utilização, chama de cooperativa, mas é associação. Basicamente, para esses termos que são mais parecidos, associação, associativa, né? Modelo associativo e o modelo de cooperativa. Quais são as diferenças que existem entre eles? Pronto, vamos lá. Primeiro, cooperativa é um modelo de organização que tem um regramento muito mais específico, que tem uma vinculação a um órgão central do cooperativismo e que ele se vincula ali para que você tem um número mínimo de pessoas para originar, e você tem uma estrutura legal que determina como funcionar. Então, ela tem um aspecto mais burocrático em relação a isso. Normalmente se utiliza a cooperativa quando é um projeto de mais longo prazo, de mais vulto financeiro e tudo. As associações, elas são modelos mais simplificados, mas eles não são simples. Tá? Eles têm suas estruturas e suas salvaguardas legais do mesmo jeito. Então, você vai ter ali... a associação, ela tem uma personalidade jurídica própria, ela tem sua conta bancária própria, ela tem contabilidade própria, ela vai ter ali... Normalmente, eu tenho um conselho fiscal que fiscaliza diretamente. A tomada de decisões ela é feita direto pelo associado nas assembleias e tudo. Então, você tem, apesar de serem estruturas separadas, hoje se utiliza... Aqui no nosso estado se utiliza muito a associação e nem tanto as cooperativas,
justamente por conta dessa burocracia maior, dessas questões que normalmente exigem um número mínimo inicial. A associação, muitas vezes, se origina com um número menor e vai incorporando, vai ganhando corpo ali até que se forme... Vai pegando ritmo, né? Exato, vai tracionando até que consiga o número de associados necessários para poder desenvolver aquele empreendimento, né? Então, é um modelo bem interessante. Teve um ponto que você falou na sua fala anterior que me chamou a atenção, que é a parte de segurança. Quando você tem uma condição de incorporação e você tem uma condição associativa. E você sinalizou que, às vezes... na maioria das vezes, a condição associativa você controla melhor aquele fluxo, aquele empreendimento. E eu observei, e gostaria que você trouxesse tecnicamente como é que funciona isso, mesmo quando você tem uma incorporação sendo realizada, vamos supor, uma construtora está fazendo ali 3 torres, 15 andares, que ela não consiga avançar na conclusão dessas torres, existem 2 maneiras de isso se finalizar. Ou dos proprietários continuarem, ou de aquilo não ter condição de ser continuado e fica parado aquele empreendimento. Eu ouvi esse caso, aconteceu até aqui na nossa cidade, mas eu não sei tecnicamente o que foi que aconteceu nos 2 casos, né? Um que a associação, quer dizer, que os moradores tiveram condições de continuar, e um que não teve condições, que o prédio está parado até hoje lá. Numa região, inclusive, que você observa que destoa, né? Aquele prédio parado lá. Então, vamos lá. Na verdade é o seguinte, existem alguns, dentro da própria legislação de incorporação, existe um mecanismo que foi criado justamente para poder evitar esse tipo de situação de obra parada, tal, que se chama de patrimônio de afetação. Perfeito. Tá? E aí, assim... Lembro desse tema, lembro desse termo. Então, patrimônio de afetação nada mais é que o seguinte, quando a incorporadora vai fazer aquela incorporação, ele diz, olha, essa incorporação aqui eu vou destacar do meu patrimônio. Eu sou empresa A, mas eu vou colocar isso aqui como um negócio à parte completamente. Isso, a legislação, para que as incorporadoras fizessem isso, ela dá um incentivo, inclusive, do ponto de vista fiscal. Certo. Porque isso traz mais segurança para o adquirente. Tá? Porque a pessoa ele vai ser separado, ele vai ter uma contabilidade própria ali e tudo. Apesar de que quem toca todo o negócio continua sendo incorporadora, mas ele tem uma contabilidade própria. Tá. Isso significa dizer que é criada uma pessoa jurídica específica para aquele empreendimento? Não necessariamente. A legislação não exige que seja criada uma pessoa jurídica específica, não é a SPE, como que é Sociedade de Propósito Específico, que é aquela pessoa jurídica que é criada para tocar aquele empreendimento. Perfeito. Você pode ter um patrimônio de afetação dentro de uma lógica de SPE e você pode ter um patrimônio de afetação sem que exista uma SPE naquele vinculado ao primeiro CNPJ lá da Exato, mas ele tem uma contabilidade própria. Ele tem. Por que isso é importante? Porque na eventualidade da incorporadora quebrar, salva-se o empreendimento. Você, inclusive, ele não entra na recuperação judicial ou na falência. Ele só pode ser utilizado, aquele terreno, todo o caixa desse empreendimento, ele só pode ser utilizado para as despesas e para as dívidas do próprio empreendimento. Então, se a empresa tem 20 empreendimentos e são dívidas dos outros 19... esse está salvaguardado pelo patrimônio de afetação. Isso é importante para quem vai fazer a aquisição, não é isso? Exatamente. Então, qual seria o termo que você falou? Patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. É assim que é classificado quando você vai comprar um empreendimento, você pode procurar por um empreendimento com essa característica. Exatamente. A incorporação com patrimônio de afetação, isso vai estar, inclusive, no registro de incorporação, vai estar lá na matrícula do imóvel, averbado como, olha, isso aqui é patrimônio de afetação. Então, da parte dali, você sabe que se, eventualmente, a empresa tiver um problema financeiro, você vai poder... eu não digo evitar um prejuízo, porque toda vez que o empreendimento... Mas minimizar muito, né? Toda vez que o empreendimento ele dá tem um problema, ali já vai ter um prejuízo. Sim. Ali já vai ter um prejuízo. A questão é a ordem de grandeza desse prejuízo. Por quê? Como você mesmo disse, existem 2 opções a partir dali. A empresa parou. Aí o grupo tem uma comissão de representantes, ele pode criar, ele notifica o incorporador. O incorporador, né? Notifica e diz, olha, você tem que retomar a obra tal, conforme determina a lei e tal. A incorporadora pode
arrumar meios de continuar ou não. E Ou não aí, continuar. a partir desse momento, como se ele não continuar e não der uma solução, aquela comissão de representantes, ela se torna uma... Ela é configurada pela lei como uma entidade que vai poder tocar, assumir a partir dali o empreendimento. Entendi. E eles vão ter que tomar uma decisão, que é a principal decisão, nós vamos concluir o empreendimento como? Aí vai ter que viabilizar. Contratando serviços restantes e tal. Aí vamos analisar, por exemplo, as unidades que foram vendidas, quantas unidades tem. Então nós vamos vender as unidades que ainda faltam. Eles vão tocar como se fosse... Eles vão assumir o empreendimento, exatamente, né? Vão assumir na essa totalidade. comissão Toda a parte técnica, comercial, jurídica, tudo. Exatamente. E aí vamos supor que, olha, não tem mais dinheiro para concluir a obra e está ali nos 70%, 80%, mas precisa ainda de 5 milhões para concluir e eles não têm tal. Bom, ou eles vão captar esse dinheiro e para concluir, então eles podem tomar a decisão de dissolver, desfazer o negócio. Como? Vender do jeito que está ali. Vender do jeito que está e liquidar. Como liquidar? Olha, eu vou procurar um fundo de investimento, uma outra incorporadora que vai assumir aquilo ali e paga o valor que vai ser ajustado e cada um vai receber ali a cota proporcional ao investimento que promoveu. Então, assim, isso viabiliza, de uma certa forma, que o negócio, a pessoa não perca completamente. O impacto financeiro sempre vai acontecer, como Exato. você disse, né? Mas você minimiza muito, né? Exato. Essa característica, né? Exato. Imagine você colocar o seu recurso em um empreendimento e, de repente, ele nem poder ser entregue a você e você não poder reaver seu investimento, né? E quando eu digo que muitas vezes a associação ela é mais segura do que a incorporação, às vezes as pessoas não compreendem isso, mas vamos lá. Na incorporação, muitas vezes, quando você vai saber que a incorporadora está passando por um momento ruim, já foi. Porque você não tem acesso necessariamente às finanças da incorporadora. E você não tem gestão e gerência sobre isso, né? Na associação, não. Você recebe mensalmente, normalmente você está ali, recebe o balancete, você tem acesso às contas bancárias, aos contratos fechados, às despesas, há uma transparência. É muito mais rápido de você criticar, de você participar, exato, de você ajustar. E você saber que o negócio... E outra, o dinheiro está ali, quem tem a liberdade de fazer a gestão do dinheiro é a própria associação. Então, se porventura o negócio está desandando, a pessoa tem como saber e retomar o rumo, modificar, tomar decisões. E ali no momento em que você ainda não tem uma crise, digamos, você consegue mais fácil acompanhar. de ajustar a rota, com né? certeza, com certeza. Agora, Vitor, uma diferença, e aí é justamente sobre... eu acho que a principal vantagem da associação é que ela tende a ter um custo diminuído, porque você não tem a presença de alguns fatores, né? Que geralmente é o incorporador e o agente financeiro que pode financiar esse imóvel para você, né? Quando você vai para a associação, a tendência é que você tenha um custo diminuído da aquisição, mas o fluxo de desembolso ele se dá num intervalo menor, né? Vamos lá, existem algumas questões aqui que fazem com que esse custo fique menor de fato. Certo. Tem um aspecto tributário, tá? Que a associação ela não tem a finalidade lucrativa, então ela goza de uma série de benefícios fiscais e, de fato, não tem porquê. Você aporta o dinheiro e você recebe uma unidade em troca. Imobiliária, perfeito. Não tem lucro na operação. Se houver qualquer tipo de lucro, no momento posterior, isso do mesmo jeito que um adquirente teria. Mas a associação em si, ela desfaz. Ela não pode, por exemplo, distribuir excedente operacional. O que é isso? Não, nós orçamos em 20 milhões, nós acabamos captando 22 e gastamos 18, sobrou 4, vamos distribuir os 4 milhões. Isso é um excedente operacional, isso não pode acontecer. Tem que ficar dentro da operação para poder... O certo, na verdade, melhorias. É que você faça um ajuste e que, percebendo que vai ter captação a maior, você promova a readequação e reduza a captação ali para poder encaixar o número. E você não tem esse excedente.
Se houver algum excedente, você vai o quê? Não, melhora o empreendimento, compra mobília, ou então equipamento, academia, o que for necessário. E uma série de situações. Mas você não pode ter excedente operacional porque você goza de um benefício fiscal justamente por isso. Porque você tem ali que são... Não há lucro, então... É uma definição, é um modelo diferente, é uma entidade diferente, não é uma empresa. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto é que não tem a figura do incorporador. Né? Que o incorporador tem um resultado legitimamente aporta recursos antes do negócio existir, para poder fazer com que ele aconteça, viabiliza, assume praticamente de forma integral o risco. Então ele é remunerado por isso aqui. Então tem o lucro do incorporador, que normalmente não tem. Em contrapartida, muitas vezes as associações acabam contratando empresas para auxiliar na gestão administrativa, financeira e gestão de projetos e de pessoas, que vai ser remunerada da forma como consta no contrato. Exato. É um custo, mas normalmente isso é menor do que o lucro, porque o risco também essa empresa que vai fazer ali a gestão, ela tem um risco muito pequeno, muito menor, exato, porque ela vai estar prestando serviço para a associação. Ela, na prática, ela já faz isso, né? Ela já está ali fazendo esse tipo de prestação de serviço, né? Se é uma consultoria jurídica, se é uma consultoria contábil, né? Isso, exato. A associação, ela precisa necessariamente ter uma contabilidade, ter uma assessoria jurídica. Muitas vezes vão ter problemas com alguns associados, inadimplência e tudo. Associado que precisa ser demitido, né? Ele precisa ser... Tem essa possibilidade também? Tem, porque se ele não... Por exemplo, se ele para de contribuir, ele tem que ser demitido, né? O associado é porque o termo que chama é aquela demissão, mas não é nada relacionado a trabalho, né? Da associação. Ele vai tem um procedimento para que ele seja excluído dessa associação. Desligado, perfeito. Então, você tem uma série de trabalhos que são desenvolvidos normalmente por terceirizados. E esse custo existe também, mas normalmente, mesmo somado todos eles, ele é bem menor do que o lucro da incorporadora, justamente porque a incorporadora assume um risco assim, muito maior, muito maior. Você tem também, como você mencionou, o aspecto do agente financeiro, que normalmente ele entra, então você tem juros ali embutido na incorporação, exatamente, porque o construtor toma um financiamento para fazer. Então, esses juros que ele tomou ali, ele vai ter que repassar a unidade recebe esse incremento. Exatamente. Né? Então, e tem uma outra questão, que é até do ponto de vista, digamos, de organização. Como a associação ela faz um período de captação longo, né? mais longo, quando ela vai fazer a compra dos seus materiais e tudo, muitas vezes ela tem um poder de barganha muito maior porque ela já está com o dinheiro todo para fazer. Então ela compra. E o incorporador muitas vezes vai fazendo ali de acordo com o fluxo do empreendimento, para que isso diminua o seu próprio risco. Está suscetível até, inclusive, a variação de preço. E você compra em menores quantidades, né? Exato. E aí ele compra normalmente parcelado, financiado, enfim. E na associação, muitas vezes, ele faz essa negociação à vista. E aí repercute no preço. Então, tudo isso acaba dando impacto no custo. Mas também você tem outros aspectos, né, da associação. A gente precisa ter isso muito claro. Que a associação, por exemplo, ela não tem... em regra, você vai ter que pagar todo o valor durante o empreendimento. Exato. Então, é o que eu costumo dizer. Muitas vezes não dá para todo mundo acessar. Por isso que a gente conversou esse tema falando sobre esse fluxo, né? Então, na incorporação você tem uma forma de fluxo de desembolso para a pessoa que está fazendo a aquisição, enquanto que na associação, mesmo com todas essas vantagens, mas existe uma necessidade de ajuste do desembolso, claro, né? Você vai ter... Porque normalmente na incorporação, o que acontece? Como a gente disse, tem um agente financiador, tipo um banco, que vai financiar a construtora para poder construir... E depois financiar a unidade. Então, mas é isso. É porque ele vai financiar o construtor para que o construtor possa construir, mesmo sem ter recebido dos compradores o recurso suficiente para construir. Então, muitas vezes, os compradores só pagaram 30%, 40% do valor. E a obra já avançou 60%. A obra já concluiu. E quem foi que arcou com isso? Uma parte foi o próprio dinheiro deles, outra parte, muitas vezes, a incorporadora aporta, mas praticamente todos se valem de recurso de banco
para que o banco aporte e depois ele vai ter que pagar o banco. A incorporadora paga o banco. Aí como é que funciona, né? Ou no final o próprio comprador quita a sua unidade e aí ele vai amortizando aquele valor do banco, ou então o próprio adquirente diz, não, agora que a unidade, que o prédio já concluiu, ou o condomínio de casa já construiu, eu vou ali agora e vou no banco, eu tomo meu empréstimo para pagar a construtora, uma parte disso aí já vai para o banco para poder amortizando. Então é mais ou menos isso. Toda essa operação, engenharia financeira, tem custo, mas também muitas vezes é o que faz com que seja viável fazer o negócio, porque, como a gente disse, na associação, se eu estabeleço que são 60 meses, eu tenho que ter o dinheiro para pagar, para comprar terreno, fazer a aprovação dos projetos, para fazer licenciamento e a obra, depois a formalização jurídica, né, com individualização, averbação, da averbação da construção, individualização, instalação do condomínio e cada um saia dono ali daquela unidade, né, deixe de ser dono de uma fração do terreno e seja dono, digamos, do apartamento 601, né? Da casa 43, por aí vai. Essa finalização, esse arremate de fazer as individualizações, elas ocorrem em momentos diferentes no processo de incorporação e no processo de associação ou acontece da mesma forma? Vamos lá. Na incorporação, o incorporador ele já começa a disponibilização da venda já com tudo aprovado, com com o alvará de construção, né? E aí com o registro de incorporação, em que já está definido... O que é que vai acontecer com aquele terreno. E aí ele vai vender, vai construir tudo. A concretização desse projeto que ele fez no memorial de incorporação, ela só acontece lá na frente, quando a obra já está pronta, que aí tem aquela fiscalização da prefeitura, que gera aquele documento chamado ABITSE. Sim. Então ele dá o ABITSE e a partir do ABITSE que ele diz, olha, está pronto para ser habitado, né? Daí que vem até o nome, termo, né? O termo. Então ele avalia que está de acordo com as normas construtivas e com o padrão que ele se dispôs a fazer. Fazendo o projeto. Exatamente. Aí, a partir daquele momento, ele vai fazer a conclusão, que é a averbação da construção, porque antes ele tinha na matrícula ali o terreno, né? O terreno ele existia enquanto terreno, aí depois ele diz, agora nós temos um prédio de 12 pavimentos, quando tal. Isso vai para a certidão do TTU daquele Exatamente. terreno. E aí, averba aquela construção. E depois da averbação da construção, ele diz, agora nós temos não mais um terreno e não mais... Um proprietário. E um proprietário. Nós agora passamos para a segunda etapa, que ele individualiza e cria as matrículas de cada um. Então, nós temos instala o condomínio edilício. Estou falando assim porque normalmente são prédios, né? Então, são condomínio edilício. E aí, ali ele vai ter cada apartamento, sua unidade específica com sua matrícula individualizada. Então, se ele vendeu 30, aí aquelas 30 unidades já vão para o nome dos compradores e tal, e os outros continuam na incorporadora, que vai continuar vendendo ali até zerar o seu estoque. Na associação, não existe a necessidade, por exemplo, de você fazer um registro de incorporação, porque ela não está incorporando. Exatamente. Ela não está incorporando. Então, o que ela está fazendo, ela vai fazer uma construção própria, num terreno próprio, e no final ela vai averbar, vai fazer a individualização, do mesmo jeito, instalação do condomínio. Mas não é uma incorporação. Por isso que são momentos distintos. Mas a concretização lá no final é a mesma coisa, porque todo mundo sai com a unidade e tal. O que a pessoa que entra, por exemplo, no negócio associativo tem que entender essas especificidades. Numa associação... pode ter variação de custo. Então, não tem como... O incorporador, quando ele registra, faz o registro da incorporação, ele se vincula também àquele projeto. Então, ele tem que entregar. Numa associação, às vezes, tem associação que pode criar e começar sem nem saber onde é que vai construir. É o seguinte, Vitor, eu observo, e desde que eu era jovem, e ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu visitei uma obra, e era uma obra de um prédio. Eu acho que dá para falar porque tem mais de 30 anos que isso aconteceu. E era uma associação, aqui em Aracaju, um edifício na rua Wilson Rocha, ali chamado Edifício Baraúna, que é um baita de um apartamento, e que foi construído na oportunidade no modelo de associação, e que eram... apartamentos, é uma torre com 2 apartamentos por andar. Cada apartamento é muito generoso, 4 quartos,
assim, um espetáculo de apartamento. E eu me lembro que, em obra, minha prima já morava no apartamento. Ou seja, a gente está falando de 30 anos atrás, de uma condição de associação. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas deu essa permissão deles morarem no apartamento. Eles acabaram o apartamento e entraram. Não é o ideal, não recomendo que aconteça. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu falava, como é que eles estão morando num apartamento que não está entregue? Né? Não estava a obra totalmente conclusa. Tinha atividades ainda no play, essas coisas, de garagem e tal. E eu estou falando de 30 anos atrás. E o mercado, ele tem recebido de que forma? Porque eu não observo tão forte a questão de associação. Sim, mais uma cultura de incorporação. Né? O mercado, ele, diante das vantagens, ele vai entender que a associação é um caminho, uma alternativa, com as suas vantagens e com as suas observações, que é aquilo que a gente já conversou aqui, inclusive, sobre fluxo. Por que existe essa resistência nesse sentido? Ou não há essa resistência? É uma impressão que eu tenho só. Não, vamos lá. Primeiro que assim, essa questão de estar uma construção e continuar a obra e estar morando lá, isso é uma irregularidade. Tá? E que é uma irregularidade que talvez há 30 anos atrás isso tenha sido possível e tal, mas hoje isso não se pratica. Eu não tenho, pelo menos ao longo desses últimos anos que eu estou aí no mercado, observado isso. Não tenho conhecimento de nenhum caso que isso aconteça. Nem na incorporação, nem na... Principalmente na incorporação, né? Principalmente, mas na associação também não tenho ciência disso acontecer. Em alguns casos de condomínio de lote e tudo, existe a possibilidade de você ter uma habite parcial para ir começando as obras das casas enquanto a infraestrutura já está pronta, aí você está apenas as áreas de lazer, o condomínio está executando e tal. Isso é possível e tal, mas também eu sempre recomendo, é melhor entregar e concluir isso de forma plena, tá? Claro. E é isso assim, o que é que eu digo? A irregularidade não pode, digamos, servir como pauta. A irregularidade é um desvio, um ponto fora da curva. Não, e de lá para cá evoluiu-se muito, inclusive na parte de legislação. Sim. Para condomínios, para loteamentos, para associação. Eu acredito que nesse período, né, de qualquer forma... Abrindo um parênteses aqui, você imagine que há pouco tempo atrás nós não existíamos lei específica para condomínio de lotes. Certo. Então, você fazia um loteamento aberto, se criava uma associação para gerir. Então, ficava um loteamento de acesso controlado vinculado a uma associação. Isso é um artifício. Um armengue. É um armengue jurídico, realmente, né, que foi utilizado durante muitos anos, inclusive, e grandes empreendimentos, como, por exemplo, o Alphaville é assim. Aqui até hoje, né, o Alphaville Sergipe, Terras Alphaville, todos esses grandes, eles foram feitos porque na época não existia, foi uma criação. Isso mudou quando? 2000. Isso é recente, eu acredito que deve ter uns 3, 4 anos. É bem recente. Então, assim, hoje é possível você fazer um condomínio de lotes e você já estrutura ele como condomínio e não loteamento aberto. E você, com acesso controlado. Com acesso controlado, e você cria regra. Não. Hoje é possível você fazer isso. Mas voltando um pouco a essa questão da sua pergunta, em relação à associação, o que eu percebo hoje é que no estado de Sergipe, o associativismo ele vem crescendo e vem rompendo resistência. E óbvio que, como toda a evolução de mercado e tudo, ele vai encontrar ali tropeços, contradições, dificuldades e até o seu aprimoramento. Isso, para mim, é perfeitamente normal. Do mesmo jeito que o modelo de incorporação, ele foi ao longo do tempo evoluindo, como eu disse, criando mecanismos, né? Patrimônio de afetação, sociedade de propósito específico, tecnologias construtivas para dar velocidade aos empreendimentos e tudo. Então isso vai sendo vai paulatinamente sendo avançado e sedimentado. Então hoje o modelo associativo ele está muito mais consolidado aqui no nosso estado. As pessoas conhecem de forma já muito mais ampla. Essa resistência que existia inicialmente foi já mais rompida, mas é um modelo que tem, como qualquer outro, suas vantagens e suas limitações, né? Como eu disse, você tem que ter um grupo que tenha a possibilidade de pagamento, para que pague durante o período que seja pactuado naquela forma. Você tem que ter um controle desse administrativo financeiro muito
muito organizado, para que você não tenha um problema de fluxo de caixa, para que você não tenha um problema de inadimplência, porque não é inadimplência. Como não tem margem, como não tem agente financeiro, não tem mágica. Isso pode impactar na paralisação da construção. Sim. E você, como engenheiro, sabe melhor do que ninguém que paralisar uma obra, você vai situação. elevar o custo absurdamente, porque você parou de gastar com cimento, mas vai ter segurança para que não... Manter a obra. Vai ter uma série, aluguel Despesas indiretas, né? Exatamente. Todas as despesas indiretas, elas permanecem durante aquele tempo de paralisação. Sim. Então, isso acaba que é feito. Mas e tem outros aspectos, como o custo dentro de uma associação, ele pode variar. Ele pode variar. Porque quando você faz, ele faz uma previsão e tudo. Você teve agora na pandemia, por exemplo, um descolamento muito grande. O INCC, por exemplo, bateu índices que até mesmo a realidade da construção muitas vezes era maior do que o próprio índice. Exatamente. Né? O preço do aço, o cimento, tudo aumentou Cobre, muito. E em determinado tempo até faltou. Né? E você tinha que parar a obra, muitas horas foram paralisadas durante um determinado tempo por falta de insumos. Né? Então, isso tudo... E o mercado não tem dó, né? Se faltou insumo e tem uma demanda, o preço imediatamente com certeza, sobe, com certeza. Né? Então, isso impacta. Mas também permite outras coisas muito boas, como você fazer um empreendimento que muitas vezes você não teria condições de acessar, porque o custo sairia muito alto. Você pode fazer isso no modelo associativo, que vai sair um custo mais baixo, em que você pode, digamos, fasear. Não, primeiro a gente vai pagar o terreno, depois a gente vai fazer o caixa. E o importante é que a gente está falando sobre o modelo associativo, e eu não sei se a gente chegou a tocar na caracterização de que a gente pode ter tanto um imóvel alto padrão, sendo feito por uma associação, como imóveis de padrão mais baixo e também situações comerciais, não é isso? Perfeito. Isso não tem limitação. O que você tem que ter tem que ter um grupo e esse grupo tem que estar ali, digamos, irmanado naquele mesmo propósito de fazer, eu quero fazer um empreendimento corporativo, são salas comerciais. Não, eu quero fazer uma construção que seja de casa. Até de empreendimentos, digamos, não, eu quero mais baixo custo. Tudo bem, mas a parcela, os valores encaixa, não. Então a gente vai ter que fazer o quê? Dilatar esse prazo. Então muitas vezes você bota um prazo de poupança maior, as pessoas vão pagando, e depois dali ele começa a obra, porque quando começar tem que terminar, justamente para não gerar esse custo que a gente comentou aqui. Eu tenho uma perguntinha. Claro, pode ficar à vontade. Que acho que vai com que... Eu tava só esperando para ele falar... Vocês não falaram a palavra comercial. E agora vocês falaram, né? E aí eu tenho uma dúvida. Eu vejo hoje em dia muitas associações... Muitas não, né? Algumas sendo formadas com grupos de trabalho específico. Vamos supor, somos médicos, temos 20 médicos aqui e a gente fala, olha, vamos montar a nossa associação, montar um prédio e vamos atender algo legal para o mercado. Você acha que juridicamente é mais fácil de trabalhar com um grupo específico de classe trabalhista, vou dizer assim, né? Sei lá, médico, advogado, que queiram montar o seu prédio, ou é a mesma coisa de trabalhar com pessoas avulsas que querem se organizar eu acho que dá uma filtrada já no objetivo, né? Na verdade, sim, juridicamente não tem diferença se vai ser um grupo uniforme ou se vai ser um grupo variado. Agora, é mais fácil você conseguir concretizar quando o grupo é uniforme, porque você tem normalmente ali uma uniformidade, digamos, de renda, então você tem uniformidade aspas, né? Então você tem ali uma uniformidade maior de condição de pagamento, né? De objetivo e tudo, porque não adianta a gente dizer assim, nós nos juntarmos, dissermos, nós queremos construir um empreendimento residencial, e eu ter a ideia de um apartamento de 50 metros quadrados e Diogo tem a ideia de um apartamento de 250. Aí, porque pode ficar incompatível. Existem empreendimentos que mesclam, né? E tal, mas também tem um limite, né? Porque você vai até... O custo começa a ficar muito diferenciado, os materiais utilizados e tudo. Então, normalmente, essa uniformidade ela dá esse aspecto de você ter uma facilidade, mas não do ponto de vista jurídico, mas mais do ponto de vista, digamos, de juntar, de reunir as pessoas de alavancar, com o mesmo projeto. De alavancar esse negócio de forma mais rápida, né? Você mencionou o caso do Baraúna. Salvo engano, o Baraúna foi criado dessa forma. Eu acho que eram ali pessoas da Petrobras, né? Exatamente.
Exatamente, que tinha ali mais ou menos aquela mesma uma renda parecida, então eles se juntaram e Era foram um grupo fazendo. que tinha essas características e que decidiram e em comum acordo vamos fazer um empreendimento com essas características. Então todo mundo estava alinhado, né? Que é uma coisa que a associação precisa partir assim, né? Se ela já parte desorganizada nesse aspecto de objetivo, a tendência é que lá na frente as complicações venham a acontecer. Claro. Ela tem que estar totalmente estruturada e alinhada com essas questões que são muito objetivas. Não dá para ser... você pode criar, por exemplo, uma associação, um grupo se juntar e dizer, nós queremos um empreendimento para morar. Tudo bem. Aí não temos o terreno ainda. Tudo bem, o fato de não ter o terreno não é impedimento. Vocês podem juntar e fazendo o aporte. O que é importante desde o início, já ter de forma muito clara quais são os parâmetros, porque senão eu entro no empreendimento imaginando que eu vou ter um custo de 200 mil e, na verdade, os outros associados imaginam que sejam de 600 mil. Então, e aí, se eu não tenho condição de complementar esse valor, né? A associação se perde. Então, é possível fazer dessa forma? É possível. E até, muitas vezes, é melhor que você comece a associação muito antes de comprar o terreno. Mas você precisa ter muito claras as questões, porque o grupo continue ali, aquela unidade, aquela harmonia, porque o grupo precisa ser harmônico. Essa é uma questão que assim, envolve uma necessidade de harmonia maior na associação, porque é um projeto coletivo. É um casamento, né? É um projeto coletivo. Eu não vou nem entrar nessa história de casamento, porque vai ter gente com experiência negativa de casamento e aí vai querer trazer para a associação. Vamos deixar isso para lá. Juridicamente. Vamos deixar para lá. Juridicamente, a outra palavra mais adequada. Não é um casamento, é um compromisso, você falou. Veja, precisa ter uma harmonia, né? Uma harmonia ali muito grande entre os associados. A gestão da associação. É tudo, né? Você precisa estar ali alinhado com a sua contabilidade, para que a contabilidade seja bem feita. Você precisa estar ali alinhado com o seu jurídico, para que ele corresponda aos seus anseios, às suas expectativas. Você precisa estar alinhado com a parte, digamos, administrativa financeira, que aí você... nessa parte de poupança, por exemplo, que é só de captação de recursos, aí você tem que ter um plano de investimento para poder rentabilizar aquele dinheiro, capital, né? Não deixar ele parado. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante para que você mantenha uma inadimplência controlada e que você consiga ter ferramentas de resolver, né? Se eventualmente alguém deixar de pagar, o que é que vai fazer, como faz. Porque não adianta, a pessoa deixou de pagar, tira, certo, mas é uma associação, vai ficar uma lacuna. Tem que ter, o que você vai fazer? Como é que você vai suprir isso aqui? E se for durante a obra? Então, normalmente tem fundo de reserva. Muitas vezes o próprio grupo cria ali uma lista, digamos, uma lista de espera de pessoas que têm interesse de entrar, porque se eventualmente alguém tiver uma inadimplência, tiver uma dificuldade, em vez de excluir a pessoa, chamar e dizer, não, vamos fazer um acordo aqui, olha, faça sessão, você sai, entra, todo mundo fica harmonizado. O importante é a harmonia do grupo, para poder tocar, e é uma ferramenta, como eu disse, extremamente interessante. Mas também não é a única, né? Sim. Hoje você tem modelos vários, até na incorporação, você tem a possibilidade de incorporação a preço de custo. Vamos falar um pouco sobre essa modalidade? Na verdade, a gente foca muito na associação e tudo, porque sim, é um modelo que, como eu disse, ele já é consagrado, aqui no nosso estado tem muito e tudo. Mas existe essa outra possibilidade, que é um modelo híbrido, assim, basicamente, né? Em que a incorporadora ela, vai originar o negócio, então ela vai buscar o terreno, desenvolver o projeto, aprovar os projetos, fazer toda a concepção, licenças, aprovar, ter o alvará, fazer o registro de incorporação. Mas ela diz, eu faço o registro de incorporação, nesse momento ela diz, registro de incorporação a preço de custo. Então ela informa na RI que isso vai acontecer. É um modelo diferente, já o RI ele já vai ser a preço de custo. E aí, nessa incorporação a preço de custo, o custo varia para o adquirente e também ele tem que pagar toda a construção, tudo durante o período do empreendimento. Entendi. Em contrapartida, ele é mais barato, porque ele tem uma incorporadora tocando, mas ele é mais barato, porque a incorporadora ela vai ali, digamos, ela tem toda essa despesa pré-operacional para conseguir o alvará, registro de incorporação e tudo. Então, aí ele vai instalar o condomínio. Instalado um condomínio, que não é o condomínio edilício, que vai ficar no final, depois... perfeito. É um condomínio momentâneo de obra. Perfeito. É um condomínio para a obra. É o condomínio quem vai captar o recurso dos adquirentes e vai pagar de volta a incorporadora, né, aquelas despesas pré-operacionais
que ela teve, porque essa despesa teria que ser do condomínio. Sim. Mas o condomínio não existe ainda. E aí, então, tem que ter alguém que faz, que é a incorporadora, ela faz isso e é restituída desse valor. Depois que você consegue fazer essa, digamos, restituição, e ali a incorporadora ela é remunerada como prestadora de serviço que ela presta, pelo serviço que ela presta ao condomínio. A partir desse momento, o condomínio faz a aquisição de materiais. Aquisição de materiais. E a construtora fornece o serviço de mão de obra. Exatamente. E aí pode ser, depende, na verdade. Pode ter a construção ser tocada diretamente pelo condomínio. Certo. Em que o condomínio ele contrata todas as... empresa de fundação, empresa de estrutura, contrata pedreiro e tal, compra... Pode ser feito dessa forma. Como também pode ser feito a contratação de uma construtora. Porque na incorporação existem algumas figuras. A incorporadora e a construtora. Certo. Às vezes acumula, né? Tradicionalmente, no nosso mercado aqui, sergipano, é que há essa acumulação. Mas isso não é obrigação. Você pode ter uma incorporadora que contrata uma construtora. Então, a incorporadora contrata a construtora só executa a obra. Certo. A responsabilidade pelo empreendimento é da incorporadora. Então, aqui no caso da incorporação preço de custo, por que o custo é menor? Primeiro que a incorporadora ela reduz o seu risco, portanto, ela deixa de ser remunerada pelo risco e passa a ser uma prestadora de serviço desse condomínio. Então, a remuneração tradicionalmente já é menor do que o lucro normal da operação. Segundo ponto, é que não existe normalmente esse agente financiador no meio do caminho, né? Atravessando aí. Então, você tira o custo financeiro da ideia. Segundo, outro ponto, que como você pode alterar... O incorporador, quando ela faz o levantamento do empreendimento, muitas vezes ela vai demorar ali 1 ano para começar a construção e tudo. Então, tem que levar em consideração o impacto do custo da obra. E aí, nesse caso, ele faz com base no orçamento. Se eventualmente tiver uma alteração no custo... Isso é alterado ao longo do empreendimento. Então, você não tira, não embute isso no preço da incorporação tradicional. Você ajusta, diferente daquela previsibilidade que a construtora faz quando ela vai fazer a incorporação, né? Ela já tem que colocar ali uma margem que ela sabe que vai aumentar, porque a gente vive num país com inflação histórica, então ela sabe que vai aumentar, então ela já coloca aquilo ali e adiciona a sua margem de lucro. No caso da incorporação preço de custo, ela vai ser remunerada da forma contratualmente prevista, já no contrato originário, como a forma de remuneração da incorporadora, ela está prevista, e isso, o custo pode alterar, o prazo pode alterar, e quem define? O condomínio, como? Através de sua assembleia. Então, as assembleias do condomínio, ela vai fazer basicamente aquele papel que as assembleias das associações fazem, né? Só que de um modo diferente. Por quê? Porque ali tem incorporação, porque é uma incorporação, tá? E você teve a incorporadora que estava ali promovendo isso, né? Então, você acaba tendo essa possibilidade. É um modelo bastante interessante no nosso mercado ainda nós... Não pratica, na data em que a gente está gravando hoje, ainda não tem, né, não tem conhecimento, pelo menos, de incorporadores que pratiquem, mas é um modelo bem interessante, porque você consegue conciliar a característica dos dois. O importante, o que eu digo sempre, sabe, Diogo, o modelo de negócio. O negócio é quem dita o modelo que melhor encaixa. Justíssimo. Então, incorporação tradicional é ótimo. Incorporação a preço de custo é ótimo, associação é ótima, cooperativa é ótima. Muitas vezes você pode pensar também até numa estrutura diferenciada de uma sociedade anônima e tal, como a gente já criou aqui para alguns clientes que tinham intenção de trabalhar construir, no mercado. Mas não queriam... E não queriam vender, queriam ser um negócio de lucro e cada um... Eles criaram uma estrutura de sociedade anônima e tal. O negócio é quem dita a estrutura jurídica que vai tocar. Entendeu? O negócio quem dita. A gente vai ter que entender o quê? Qual é o objetivo, qual é a finalidade, quais são os riscos. E ver qual é o modelo que se adequa, né? E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos ver qual é o modelo. A gente não pode atropelar o processo. O processo ele vai assim, é parte da ideia da gente entender o que é que a pessoa quer e aí, a partir daí, qual o modelo de negócio. Porque às vezes a pessoa chega aqui e diz, não, eu quero constituir uma associação.
Aí eu disse, olha, você está chegando... vamos fazer uma analogia. Você está chegando no médico e está dizendo... Quero fazer uma cirurgia. Eu quero tomar amoxicilina. Sem saber de nada, sem ter feito exame, sem ter feito a consulta. Exatamente. Primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico, para traçar um prognóstico, para a partir daí fazer o tratamento. Então, essa é a lógica. A gente tem que fazer primeiro esse levantamento do que é que a gente consegue, do que é que a gente tem de risco, de custo, quais são os interesses, qual é a característica do grupo. Existe um grupo? Não existe um grupo? Então, tudo isso tem que ser levantado, tem que ser feito. Qual é o perfil do grupo? Tem condição de pagar durante o período de obra? Não tem? Qual vai ser essa fase de captação? Vai ser muito alongada? Não vai? Então, tudo isso impacta absolutamente no negócio. Uma decisão do modelo. Do modelo jurídico. E esse é o que eu digo assim, o nosso papel é justamente dar um freio e dizer, não, vamos agora analisar, fazer isso aqui, vamos entender qual o negócio que você pretende e a partir daí vamos desenvolver, vamos organizar, estruturar para dar segurança jurídica. Esse é a pedra basilar e tem que ser ali o alicerce de qualquer projeto. Porque se você não tiver uma segurança, você pode ter a melhor ideia do mundo. Não adianta. E aí, particularmente, eu tenho essa lógica de que a gente tem que ser transparente, tem que ser sincero. Sem dúvida. Se o negócio não se sustenta em pé, para que eu vou estar te iludindo e dizendo, não, constitua uma associação e tal. E eu imaginando que a associação não vai dar porque a pessoa quer uma associação. Não, se você quiser, você vai constituir. Sabendo que, e sendo formal e expressamente avisado que a gente disse que não era essa forma melhor, porque tinha esses pontos fracos nesse caso e tal. E aí a pessoa toma decisão, né? Toma decisão. Você dá a quantidade de informações que ela precise para que ela consiga tomar uma decisão, né? Isso? Exatamente. Muito bem. Vitor, assim, geralmente, né, Andrei, tradicionalmente a gente agradece a generosidade em compartilhar conhecimento, né? Em contribuir. E você está falando hoje provavelmente para uma bolha que talvez não seja exatamente dos advogados, né? Hoje a gente vai passar isso no local onde a maioria das pessoas que procuram conteúdo lá procuram conteúdo sobre engenharia. E a gente entender como é ligado essa preocupação jurídica da constituição correta das modalidades para que a gente traga um produto final lá assertivo. Né? Como até a gente começou dizendo, né? Isso vai muitas vezes de antes, né? De você entender e fazer uma análise da compra, para você ter uma compra que seja segura e tudo. Então, essa parte jurídica ela está absolutamente entrelaçada com a parte construtiva, com a parte de marketing, com toda a parte do empreendimento imobiliário. Então, é necessário, de fato, essa visão 360. Multidisciplinar. E envolvendo, como eu disse, arquitetura, engenharia, direito, que sente, né? Que junto todo. E é isso, é interessante, a gente costuma. E você já teve a oportunidade de sentar em uma mesa de discussão sobre isso, testemunha, para a gente sentar e vamos discutir o produto especificamente. Os pontos fracos, pontos fortes. Exato. E a partir dali dessa visão. Porque eu vou ter a visão jurídica, você vai ter a visão da parte de engenharia, aí o outro vai ter a visão de negócio, o outro da arquitetura, e isso discutido é que vai. Dessas antíteses é que sai uma síntese normalmente muito mais. Muito mais segura, muito mais robusta, muito mais assertiva. Perfeito. Bom, pessoal, Diogo, antes de finalizar, vamos para um momento shorts, gerar um shortzinho. Vamos, eu não me preparei para esse momento Reels ou o momento TikTok. Em um minuto. Em um minuto, você vai precisar me responder em um minuto, certo? Eu pergunto rapidinho. Você que vai perguntar, pode perguntar, fica à vontade. O que é que você acha que pode mudar no campo jurídico para agilizar o pessoal que quer montar uma incorporadora ou quer montar uma associação, sei lá, nos próximos 5 anos? O que é que você acha que vai ser o caminho para tentar agilizar e desburocratizar essa área? Na verdade, a burocracia hoje é muito menor do que já era. Eu acho que a burocracia não é necessariamente um entrave de barreira de acesso, tá? A barreira de acesso muitas vezes é a questão do financiamento. Eu acho que esse é o grande ponto. É a captação do recurso para você conseguir viabilizar o projeto. E acho que o que vai mudar são as estruturas de captação de recursos
com terceiros diretamente, sem a intermediação do mercado financeiro. Eu acho que esse vai ser o grande questão dos próximos anos, de você, muitas vezes, eliminar esse elemento financeiro e tratar diretamente com os investidores para diminuir o custo e aí sim potencializar o negócio. Rapaz, justinho, viu, no tempo, viu? Caraca. Justinho no tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta de shorts. É porque é o seguinte, a gente tem a intenção de ter uns quadros que a gente vai pegar uma pergunta, uma resposta em 1 minuto e subir nas plataformas. No TikTok, que a gente tem, no Instagram e nos shorts do YouTube. Tá, mas no TikTok eu não preciso fazer dancinha, não, né? Não nesse momento. Graças a Deus. Depois a gente pede. Se o Brasil for campeão, aí fica o débito aí para a gente desenvolver uma coreografia. Eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar aqui para você também se balizar. Imóvel de leilão é um bom negócio? Depende. Você, para entrar no leilão, tem que entrar analisando o imóvel, sabendo se aquele leilão ele está regular, sabendo qual a modalidade de leilão, se judicial, se extrajudicial, se está ocupado, se não está ocupado, se a compra ele vai ser feita e você subroga nos ônus, ou seja, você tem que pagar as dívidas que tem, ou se ele vem limpo. Então, ele pode ser um bom negócio, existem bons negócios, mas também existem muitos micos, né, em leilão. Então, o grande trabalho aí é fazer essa filtragem, fazer essa análise para que a pessoa tenha um desempenho financeiro no leilão que seja equivalente ao trabalho que a pessoa vai ter para poder resolver o imóvel. Rapaz, ele tem sido se saído muito bem. O cara veio afiado. Preparado. A sabatina ele tá... Mas é próximo, né? Um cronômetro humano na Foi, eu coloquei aqui. Não, mas ele deu uma olhadinha. Teve uma hora que eu vi ele puxando assim de canto de olho e eu observei que ele estava atento. Vitor, agradecer a generosidade pelo que você trouxe para a gente de conteúdo, de conhecimento, certo? Que a gente vai repercutir isso. Agradecer a sua disponibilidade de nos receber na sua casa, certo? E dizer que se vocês gostaram desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, pode deixar aqui embaixo que a gente vai fazer com que essas dúvidas sejam respondidas. A gente pode consultar Vitor no intuito de trazer a melhor informação para vocês, certo? Os contatos, para entrar em contato das redes sociais aqui, o telefone do escritório do Vitor, a gente vai deixar aqui embaixo na legenda, tá? E muito obrigado, Vitor. Suas considerações aí. Eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade de poder falar. Você deve ter percebido que eu, como entusiasta, se deixar aqui, a gente vai... Isso é ótimo. Vai tocando e vai conversando isso a manhã inteira sobre o assunto. E isso é muito bom. Estou à disposição sempre que vocês quiserem para poder tratar de qualquer tema relacionado a essa parte do mercado imobiliário, esse direito imobiliário, a gente está aí às ordens. É muito bom porque a gente precisa também esclarecer o mercado, tirar determinadas dúvidas, sanear a insegurança, porque isso fortalece o mercado. Às vezes eu vejo algumas pessoas com ataques, né, ao modelo associativo e tal, que os ataques na sua maioria infundados, né, iniciativas que tentam deslegitimar o modelo e criminalizá-lo e tal, mas isso, o mercado ele passa por uma fase de acomodação natural, como eu disse, de evolução. É preciso ali entender que tem mercado para todos os tipos, né? É como eu disse, o negócio é que dita o modelo. Não adianta a gente querer aí fazer o caminho inverso e tudo. Então, isso é extremamente importante e esse bate-papo que a gente traz aqui hoje, eu acho que foi extremamente esclarecedor para que a gente possa também usar um pouco da sua audiência para estar aí colocando o modelo na mesa para se discutir, para aprimorar mesmo e tudo. Isso é muito importante. E deixar aqui também as nossas redes, se vocês tiverem interesse em mais conteúdo, a gente também está sempre colocando lá, né, o Instagram, que é o @Vitor Lisboa Advogados Associados, e o nosso site também, que é o www.vitorlisboa.com.br, em que também a gente está sempre lançando ali com artigos, textos, que são voltados exatamente para o mercado, né, para poder entender quais são as tendências, as lógicas, entender um pouco melhor como funciona, tá atualizado em relação a essa matéria. Então, eu que agradeço receber vocês aqui no nosso escritório para poder bater esse papo, que tenho certeza que foi extremamente produtivo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, cara, porque
A gente precisa contar com pessoas formadoras de opinião, especialistas, para trazer a melhor informação possível, certo? E esse é o episódio que eu acredito que a gente vai conseguir atingir 1000 inscritos no canal, certo? Então, como falei, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço, pessoal. Até mais, um abraço. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.